Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, nós temos a primeira live aqui do nosso perfil. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Olá, Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Regina, tudo bem, Regina? Quanto tempo? Oi, Michele. Olá, tudo bem? Então, nós temos o Luiz, a Fernanda, a Regina, que já entraram. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira live aqui do nosso perfil, do nosso canal. Boa noite. Oi, Andresa, seja bem-vinda. Pessoal, a gente pede para vocês, se vocês acham que tem mais alguém que vai gostar do nosso conteúdo, para estar apertando ali para compartilhar ali no aviãozinho com as outras pessoas. Olá, Márcia. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Regina, Márcia, que ótimo ver vocês por aqui. Então Então vamos vamos lá, lá. né, Vizinho? Sim. Vamos começar nos apresentando, né? Para quem não nos conhece, claro que algumas pessoas que nos seguem já nos conhecem, mas a gente vai estar nos apresentando e pode começar você. Então, bom, o tema da nossa live de hoje, né, é falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, que tem a ver com a espiritualidade e também tem a ver com esse tema que a gente está trabalhando, que a gente está abordando no nosso Instagram, né, Mislene? Que é essa conexão com os extras físicos. Então, falando um pouquinho de mim, eu já vim de uma família espírita. Minha mãe, ela era espírita, kardecista, ela trabalhava num centro, né? Então, eu já nasci praticamente nesse meio. Tanto que quando foi na época, assim, na época de escola e tal, eu gostava muito de ir lá no Centro Espírita com ela, eu já participava das reuniõezinhas, depois veio grupo de jovens, então eu gostava muito de estar no meio desse, né, em contato com tudo isso. A minha mãe disse que desde criança eu já tinha, assim, os amiguinhos espirituais, né? Então a gente ia almoçar, e eu já chegava para ela e falava, mãe, tem que botar o pratinho para tal amiguinha. Minha mãe ia lá colocar o pratinho, porque ela já acreditava que eu estava tudo certo, né? E daí, então sempre tive esse envolvimento. Mas eu percebi mais, assim, a minha sensibilidade quando adulta mesmo. Então, essa conexão, né, Mislene, eu já conversei, já contei isso para ti, hoje a gente está abrindo, né, para os nossos seguidores e tal. Então, eu lembro que quando eu fiz a minha iniciação no curso de Reiki, eu vi alguns seres passeando por lá, né? No momento da iniciação, tinha iniciação e depois todo mundo ficava deitadinho nas macas. E eu cheguei para minha mestra e questionei ela. Eu falei, olha, eu vi uns seres um pouco diferentes hoje, que não é anjo. E ela olhou para mim e disse assim, que cor que era? Daí eu falei, era meio verde. E ela falou assim, tá tudo bem, Michele, eles estão junto conosco, eles também trabalham. E eu falei, que bom. Daí ela disse assim, legal, que legal que você viu e tá tudo certo. Ela falou, tá tudo bem. E isso acabou que sendo assim, foi crescendo essa conexão, foi crescendo, até que teve um dia que eu já estava aqui em Jaraguá do Sul, né? Eu sou de Osório, sou do Rio Grande do Sul, né? Para quem não sabe. E eu já estava aqui em Jaraguá do Sul, foi em 2019. Eu fui atender uma moça que ela tinha muita sensibilidade. E ela olhou para mim assim, ela disse: "Eu não consigo te ver mais. Eu vejo você muito clara e com o olho bem preto, todo preto". E ela sentiu várias coisas durante o reiki, Então ela já estava vendo mais ou menos a minha essência. E eu comecei a pesquisar sobre isso e tal. E daí realmente eu descobri, como um monte de gente já descobriu, que não é daqui, né, Mislene? Que Ninguém é, nós, na na verdade, verdade, né?
Na Ninguém é verdade. daqui, né, gente? Então, não vamos nos apegar muito, né? Estamos todos de passagem. Eu só quero Exato. perguntar para o pessoal que está acompanhando se estão ouvindo bem, tanto o meu áudio quanto o áudio da Isso. Michelle. Dá uma olhadinha, Michelle, se dá para aumentar um pouquinho o teu áudio, tá? Tá Se meio. alguém puder dar um joinha, acenar para a gente, dizer se está bom o áudio. Você está me ouvindo bem, Mi? Eu tô te ouvindo bem, e você? Tá bom assim? Eu acho que está um pouquinho baixo, mas está tudo Um pouco certo também, baixo? estou te ouvindo. Tá. Então, Eu pessoal, falo um só pouco lembrando, mais alto, ninguém é daqui, pode né? ser? Pode continuar a minha tua história. Isso. E daí, aí é que eu comecei a perceber, que realmente, né, a gente não é daqui, que esse local, o planeta, tá ótimo, beleza, obrigada. Então, esse local onde a gente está hoje, na verdade, é um local só de passagem, né, onde todo mundo passa. Perfeito, obrigada, Andresa. E daí, aí eu sei que eu comecei a pesquisar sobre isso e tal. Depois de praticamente, assim, deu 21 dias, eu entrei em contato com o meu mentor espiritual, né, o meu guia, digamos, e ele se apresentou. Eu já sentia ele muito perto, muito próximo, aquela vozinha, aquela intuição, né? Eu já sentia ele muito próximo, mas ele veio e se apresentou mesmo. E ele era um ser de outro lugar, diferente da gente, né? E a gente começou, e ele começou a me ajudar muito neste caminho, assim, de espiritual e tal. E eu realmente eu senti um chamado para começar a dar aula. Lembra, Miss? E daí foi que eu busquei a Miss Lene para fazer o curso de atualização. E a gente se identificou muito com essas histórias, com tudo que estava acontecendo. Eu comentei com ela, disse: Não, Michelle, eu também tenho, tá tudo bem, né, Miss Lene? E a minha trajetória, assim, né, neste sentido, foi basicamente isso. E a gente começou, eu fiz o curso de atualização com ela, eu comecei a dar os cursos. Hoje sou muito feliz, realizada fazendo isso. Tem alguns alunos aqui que estão assistindo a live, Sejam queridos. bem-vindos, foi entrando outras pessoas agora. Sim, sejam bem-vindos. Falando um E pouquinho, eu né? senti, Então, pode falar, Mi. sim. E eu percebi que a minha missão, né, Miss? A missão de vida, o propósito, era realmente trazer e falar sobre eles, os extrafísicos, extraterrestres, amigos das estrelas, como a gente chama, né? Sim, Mas eu e, quero que a Gisele fale agora da sua trajetória e também. vem muita coisa por aí, né? Porque, Muita então, coisa. me apresentando um pouquinho, meu nome é Mislene, para quem não conhece, né? Eu sou doula, sou terapeuta e doula, né? Entre outras atividades que a gente desempenha. Também já nasci numa família que era kardecista, então era muito comum ouvir sobre comunicação, sobre espiritualidade, né, desde de pequena, mas esse desenvolvimento também maior veio na vida adulta, né, essa sensibilidade maior, e a gente vê que isso nunca para, né, Michele, que a gente sempre está aprimorando, aprendendo, então é sempre uma aventura, né, sempre uma aventura Sim. mesmo, com bastante conhecimento, e para cada um vem naquele momento, né. Então, aí a gente se encontrou, eu e a Michelle, né? O ano passado, a atualização foi ano passado, né? E a gente começou, Foi. então, a se atender. Então, vamos trocar terapia, né? Cada vez uma atendia a outra e a gente foi se conhecendo. E esse contato, então com essa parte que tanto eu quanto ela já tínhamos algum contato, ele ficou muito maior. Então, assim, a casa ficou cheia, né? Sim. E a gente fala os amigos das estrelas, mas eu sempre gosto de colocar assim, né? Que é bem importante. Aqui no nosso mundo, na Terra, a gente está falando muitas vezes sobre preconceito, né, Mi? Sobre questão Sim. racial, né? Sobre essas questões. E quando a gente fala dos amigos das estrelas, em que lugar a gente vai colocar isso, né? Então, uma É das coisas que a verdade. gente tem que pensar bem é deixar as nossas crenças em relação aos preconceitos de forma, de visão de mundo, né? Tentar abrir, baixar as nossas barreiras para poder acessar esse mundo novo, né? Ele só chega para quando a gente está aberto a isso também, né? Sim. E uma Então, das missões que a gente tem
é exatamente tirar esse véu, né? Tirar essa venda que muitas vezes as pessoas têm. E realmente, essa Deixa eu questão de perguntar para o preconceito. pessoal ali. A gente está falando sobre espiritualidade, né? E esse termo ele tem um conceito que hoje em dia ele já tem um certo peso, né? Quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas Verdade. pensam que é espírito, que é alguma crença, que é alguma religião. O que vocês acham, assim, para vocês? O que é espiritualidade? Alguém gostaria de escrever aqui para gente? Fiquem bem à vontade para colocar o que é espiritualidade, né? A gente conversou bastante sobre isso e quando a gente vai falar sobre os nossos amigos extrafísicos, intraterrenos, intrafáticos, a gente vai falar sobre espiritualidade, porque eles estão Sim, em uma outra frequência, né, que não é a nossa densidade aqui da Terra, dessa forma. Não que eles não se sim. materializem, não possam se materializar, né? Alguém gostaria de escrever aqui o que é espiritualidade, o que acredita que é espiritualidade? É usado Gente, bastante hoje, fiquem né, à Mi? vontade. Quando surgir, Fiquem à vontade. vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, tá? Fiquem à vontade. Então a gente começou a fazer essas trocas de terapia e eles começaram a vir, a conversar conosco, a gente começou a canalizar, né? Então a gente canaliza algumas mensagens, que é o que a gente está postando no nosso Instagram. Deixa eu ver aqui. Acredito ser um encontro com a nossa essência. Ai, que lindo! É verdade, é um encontro com a nossa essência. E é muito interessante isso que você trouxe, porque teve uma vez que veio um conversar conosco e ele disse assim: isso é um reencontro. Ele falou, né? Vários, praticamente todos eles falam sobre isso. É um reencontro, você não lembra da gente. Então, eles já falam assim: olá, amigas, olá, tudo bem com vocês? Porque, na verdade, nós já nos conhecíamos no plano, né? No plano espiritual, nas outras dimensões. Então, espiritualidade realmente é um reencontro com a nossa essência. Perfeito. E aí, Miss, o que você comenta com relação a esse? O que esse colega Obrigada, trouxe? Fernanda. Então, assim, espiritualidade, né? Ela é isso também, claro. Então, ela vai muito além das questões de dogmas, de grupos, daquilo que a gente aprendeu até hoje. Claro que tudo que a gente aprendeu nos ajuda a ir adiante, mas realmente espiritualidade é essa conexão que a Fernanda colocou, essa ou voltar para a essência, e quando você volta para a essência, você vê, consegue perceber essa diversidade, né? Então, Sim, é isso mesmo, não, a gente não está ligando, tanto eu quanto a Michelle, a gente não tem essa ligação religiosa com as crenças, a gente respeita, né, todas elas, mas que vai muito além, né? muito além. É, vai muito além mesmo. E eu acho, e é isso que a gente, um dos termos que a gente conseguiu, assim, melhor enquadrar isso tudo, que é a multidimensionalidade, né, Miss? Que é onde pega todos, né, todas as crenças, todos os seres de vários planetas, de várias esferas, dimensões, incluindo nós, né, que estamos É, aqui na E Terra. uma coisa que eu queria colocar, né, é que quando a gente está falando da nossa família espiritual, né, da nossa Sim, família, e a gente está dizendo que a nossa família não são só os nossos ancestrais que nos deram essa veste, né, os nossos antepassados aqui da Terra, mas também são os nossos ancestrais e são a nossa família universal, né? Então, quando a gente fala sobre extrafísicos, extraterrestres, a gente está falando também da nossa família, né? Então, acho que a gente se conecta e quem está olhando o nosso conteúdo, vendo a nossa página e o que a gente está postando, que vem do nosso coração e a conexão que a gente está tendo com essa nossa família. Então, a gente está apresentando essa diversidade que faz parte da nossa família espiritual, não é, Michelle? sim. E é muito legal porque é um trabalho em conjunto, na verdade. E as pessoas, elas, às vezes, elas tentam separar, né, Miss? Separar esse mundo extrafísico, espiritual, separa e coloca em planos, mas na verdade todos nós estamos conectados. Todos. É uma conexão muito grande que a gente tem. E, claro, para quem está preparado,
E assim, essa preparação, gente, não vem de agora. Então, para quem me conhece, né? Eu estudei naturologia aplicada numa faculdade, fiz pós-graduação em acupuntura, né? A Miss já conhece a minha história, tem alguns que já conhecem, mas eu vou comentar. Antes de começar a faculdade, eu já era mestre em Reiki. Trabalhei muitos anos em clínica de fisioterapia, lar de idosos, então até hoje, né, eu atendo como terapeuta, adoro meu trabalho, adoro dar aula. Então, assim, não é essa preparação dessa vida também, é uma preparação de vidas, e que, na verdade, a gente percebeu isso só agora. Então, aquela pessoa que às vezes, né, e daí tem gente Só que agora traz, estava assim, pronto, antes não dava. não é que a gente estava pronta, a gente está em constante movimento, em constante estudo, né, em conhecimento, a gente está sempre adquirindo conhecimento, mas esse conhecimento não é de agora. Então é interessante, às vezes os alunos, né, eles trazem isso para nós, quando é que eu vou despertar, como é que vai ser para mim, né, como é que eu vou, tudo tem o seu tempo, tudo é uma trajetória, e cada pessoa vai seguindo o seu caminho, né? Devagar e vai conhecendo. Porque a questão da espiritualidade, eu vejo que tem muito a ver com autoconhecimento, né? Então, a gente tem aquela dificuldade perante alguma coisa que a gente está passando, seja algum estresse, qualquer coisa, a gente está passando por aquilo e, de repente, a gente percebe o que eu posso melhorar nesse sentido, né? E daí a gente se eu agir dessa forma, será que eu vou progredir? Será que vai ser melhor para mim? Sim. Então é muito a questão da espiritualidade, eu vejo que tem muito a ver com o nosso autoconhecimento, né, Mislene? Exatamente, com aquilo que você vai curando em si, na verdade, assim, a gente não está em processo, né, de evolução, na verdade. Tudo a gente já é, né? E a gente só vai tirando bagagens que a gente não precisa. E aí parece que a gente mudou, que a gente. Não, mas é que a gente foi se conhecendo e vendo que tem coisas que a gente não precisa mais carregar. E aí a gente vai promovendo essas curas das cicatrizes que a gente tinha, né? Então, isso é um processo que tem a ver, sim, com autoconhecimento e espiritualidade. Com certeza. A Regina trouxe uma pergunta, Miss. Sim. E quando nada me acontece? Como assim, Regina? Vamos lá. Se quiser, eu não vi a pergunta dela, acho que passou, mas se ela quiser relatar um pouquinho, Regina, aí. Ela pergunta, sim, e quando nada me acontece? Quando você não tem sensibilidade, é isso? Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho. Eu com a Michelle, a gente forma uma dupla muito interessante, porque assim, a Michelle ela tem a parte visual, né, muito boa, Sim. assim, e a parte de sentir. Então a gente se conecta muito bem, se complementa. Mas eu acredito que cada um, na medida da sua potencialidade, eu acho que é sobre isso que a Regina está questionando. Colabora, sabe? Então, assim, sempre, cada um, de uma certa forma, você trabalha, né? Ou com a tua intuição, né? Cada um tem a sua habilidade ou pode estar desenvolvendo durante o tempo. Então, acho que é isso, né? Então, alguma coisa com certeza deve estar acontecendo, tá, Regina? Com certeza. E aí, seguir essa questão da intuição mesmo, né? Não sei, Michelle, se quer comentar alguma coisa? Não, mas é exatamente isso, sabe? Porque, assim, se eu for ver, Michelle, alguns anos atrás, eu só tinha intuição, sabe? Só sentia aquela vozinha interna falando, faça isso, segue esse caminho, né? E ao longo dos anos que eu fui trabalhando e tal, é que eu comecei realmente a perceber algo diferente. Então, hoje eu já consigo, né? A gente também tem isso, um complementa o outro, né? A Andressa com as suas mandalas, com os seus desenhos maravilhosos. Essa que tá aqui foi ela que fez. Olha, eu vou colocar ali para vocês verem. Olha que linda. Ai, é linda essa mandala. Então, cada um vai complementando. A Regina está perguntando, tem como desenvolver a canalização? Eu acredito que sim, Regina, porque até assim, há 10 anos atrás eu não sabia que ia fazer canalização, sabe?
E foi indo assim naturalmente. Foi uma coisa que veio vindo naturalmente mesmo. E Mas aí eu também, acredito que a prática, eu essa acho que prática do a atendimento, né? a prática aí, nós temos um plano, né? Um plano reencarnatório. Então, Sim, todos nós temos um plano, o que eu vim desempenhar e o que eu vim fazer. Então, claro, você é pode verdade. desenvolver, com certeza, eu acredito que você pode desenvolver, mas nós temos um plano reencarnatório e nós temos aqueles que nos auxiliam nesse plano. Então, também se está ali, se a gente consegue colocar dentro desse plano, desenvolver isso, se está no teu coração, com certeza ele vai acontecer, né? É verdade. E é verdade isso que você comentou, porque às vezes a pessoa ela faz o bem para as outras pessoas de outra forma, sabe? Seja escutando, seja dando um conselho. Então, não necessariamente você vai desenvolver algo a nível de canalização, né? Eu brinco, às vezes, que eu percebo que alguns alunos têm sensibilidade quando eles vêm fazer o curso de Reiki, né, Mislene? E eu comento assim, olha, eu acho que você poderia desenvolver mais isso. E as pessoas sempre me perguntam, mas será que eu vou ter que trabalhar num centro espírita? Não, E eu não, digo não. assim, não necessariamente. Às vezes, só você estando lá, dando as fichinhas, colocando água para alguém fazer uma palestra, você já está neste meio, você já está ajudando o próximo. E a E pessoa, isso. E daí depois se a gente imaginar, né, Nico, vamos pensar sobre isso, que já que a gente falou antes, que não existe separação, não existe o que é espiritual e o que não é isso, espiritual, o que é sagrado e o que não é sagrado. Então, o teu trabalho, do teu dia a dia, tudo que você faz, a intenção que você coloca, você está tornando isso sagrado. Então, não necessariamente a gente precisa ir para um local que a gente tenha que exato, desenvolver. Não necessariamente isso era uma coisa que se cobrava muito antigamente, mas isso é uma crença, verdade. né? Se você É, trabalha lá no hospital, trabalha na escola, onde você trabalha, se você coloca a tua intenção, o teu coração, tá tudo certo. Ali você vai usar a tua intuição, vai usar o que você tem. Então tudo é sagrado, né? Eu não preciso necessariamente, claro que se você sente, você vai buscar um outro local, isso. mas para a gente não dividir, vamos ficar fazendo as caixinhas, né? Uhum, perfeito. Eu Né? nunca, gente, eu nunca trabalhei num centro. E nunca senti também essa conexão. Porque teve uma vez que foi falado para mim que eu não era uma médium de receber, né? Eu era uma. Eu só ia trabalhar com cura. A única coisa que foi falado para mim foi com cura. E eu achei esse caminho através do Reiki, atendendo as pessoas, atendendo nas clínicas, né? Então tá. Foi ali que eu Espero encontrei que o a gente meu tenha caminho, colaborado né? ali com a tua dúvida, Regina. Se o pessoal tiver mais perguntas, fiquem à vontade, a gente vai Fica à respondendo vontade. o que a gente souber, tá? É bem legal essa questão interativa. Se vocês tiverem alguma pergunta, se alguém já teve, assim, já sentiu o contato, já teve intuição, se já, né, o que que pensa sobre isso, sobre essa questão de seres de outros planetas ou de outras dimensões, né, de outras frequências, porque a gente fala de seres de formas, mas a gente também tem aqueles que são só frequenciais, que são só É verdade. energia, né? Então, se vocês quiserem colocar perguntas ali que a gente possa responder para vocês, fiquem bem à vontade, tá? Mi, vamos então falar um pouquinho sobre a parte da ufologia, né? Ai, Pode gosto ser? muito dessa parte também. E Claro, vamos lá. então, assim, o ano passado nós tivemos já, né, nos Estados Unidos, enfim, muitos arquivos sobre a ufologia sendo divulgados, né? Então, assim, tá ali para todo mundo ver, falando se tem fotos, tem vídeos, tem várias coisas. E essa parte é a nossa ufologia tradicional, né? Que mostra os contatos, que tem os registros, por exemplo, assim, tem várias coisas falando sobre a questão das pirâmides, sobre o Machu Picchu, né? Sobre as construções, sobre os desenhos, né? Enfim, aqueles desenhos em Nazca, né? As linhas em Nazca. Então, nós temos várias coisas e coisas que já estão aí há algum tempo, e o ano passado também os Estados Unidos já liberou algumas coisas comprovando que tinham, né, naves, enfim. Então, essa é a parte da ufologia que a gente também, claro, deve estudar, deve conhecer. Porém, quando a gente está falando aqui, eu e a Michelle, sobre a forma com que a gente tem essa colaboração com esse mundo extrafísico, esse mundo que a gente pode chamar de extraterrestre também, né?
ele está num nível sutil, ele não está nesse nível que a gente está falando da ufologia, a gente, né, a gente não vai ficar ali parado olhando, ver se vai vir uma nave ou se vai, né? Tem um palestrante que é muito conhecido, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Laércio da Fonseca, né? E aí ele conta de uma experiência, né, que ele foi fazer uma vigília ufológica e todo mundo olhando para cima, assim, né? Esperando e ver as naves e tal. E aí, como ele também tinha, assim, bastante desenvolvido essa parte da mediunidade, ele viu, né? Os extras ali, assim, eles olhando para cima também, perguntando, mas assim, o que vocês estão esperando? O que vocês estão querendo ver aí, né? Então, a gente não vai ficar, não é essa mesma visão, né, da ufologia, mas a gente fala de ufologia esotérica, ufologia mística, a gente pode colocar qualquer conceito, mas ela está no nível sutil e não nesse nível, como é que a gente diz ali que a gente está comentando agora, né? Mas só para a gente constar como que a gente observa isso. Então, nessa questão de outras frequências, outras dimensões, e nesse nível realmente por isso que a gente chama da parte da espiritualidade, porque essa é uma porta que abre para a gente poder entrar em contato com esse mundo também, né? É o que abre esse portal de acesso, né? E quando a gente fala em espiritualidade, por isso que a gente perguntou antes, a gente não está falando aqui da parte de espírito ou coisa assim, mas é isso que é sutil, que é o termo que a gente está usando aqui, tá bom? Então a gente está falando sobre isso, falando sobre seres que têm formas, que não têm formas, que são frequências, que estão em outras dimensões, né? Quando diz lá muitas moradas na casa do meu pai, realmente são muitas dimensões, são várias formas, visões, cores diferentes, formatos, é muito diferente mesmo. No começo, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, né? Assim, Michele, mas isso aqui é muito, muito, muito diferente, muito, muito, né? Mas, assim, isso foi fluindo e foi ficando super tranquilo. E aí a gente foi conhecendo, eles foram se apresentando. Então, ali no nosso perfil tem vários que foram se apresentando. Então, o nosso objetivo quanto missão é falar de uma forma bem leve, bem tranquila, porque realmente assim que eles se apresentam para a gente é muito tranquilo, muito leve. É muito tranquilo. Desmistificar, né? Porque assim muito preconceito, assim, preconceito em relação até mesmo à forma dos seres, né? Então assim a gente tem muita dualidade, que isso é do bem, isso é do mal, e aí isso é um conflito nosso, gente. A gente quer passar esse conflito para todo um mundo extrafísico, não, né? Então é diferente, né? Então a nossa missão é falar sobre isso de uma forma tranquila, apresentá-los, né? Como a gente tem feito também. E falar dessa parceria, né? Qual o motivo também, né? Então, como a gente começou em terapias, foi onde a gente teve esses contatos, né? E a gente não falou dos nomes aqui, mas a gente vai citar que tem os arcturianos, que tem os greys também, tá, gente? Essa questão de greys do mal também já é passado, né? Então vamos, né? Então tem várias formas, assim. Esses são alguns, a gente vai estar falando sobre vários. E essa conexão e o motivo dessa conexão, que é realmente através das técnicas, através das terapias, e a gente vai estar falando com vocês mais sobre isso, aprofundando, né? Mi, pode ir falando, que eu aqui peguei, engatei agora e não parei mais de falar. Não tem problema. Eu já queria fazer um convite já para o pessoal que está assistindo, para quem vai assistir depois, se está gostando do conteúdo, se sentiu conexão, para se inscrever no nosso workshop, né? Nós vamos trazer um workshop para vocês bem legal. Vai ser uma manhã, são 4 horas, onde a gente vai trazer realmente, vamos falar sobre eles, como que eles se manifestaram, como que a gente fez toda essa conexão. A gente vai apresentar vários para vocês. Então, tem os insetoides, tem os draconianos, os reptilianos, que todo mundo, às vezes, fala meio mal. E é muito interessante isso que a Mislene trouxe, porque eu lembro que teve um que até comentou sobre isso. Ele disse assim, engraçado, vocês não se assustam e tá tudo certo, vocês sentem a nossa energia, vocês sentem que a gente, né, que a gente tá trazendo o bem,
que a gente quer somar, que a gente quer trabalhar junto, né? E ele falou, e a gente comentou sobre isso, sobre essas questões de preconceito, bem e mal, e ele falou, é como onde vocês vivem. Existem vários lugares, várias cores, né? Várias formas de falar, vários sotaques, então tudo isso, como é que vários seres, A né? diversidade, né? A diversidade, exato. Era essa palavra que eu queria, a diversidade. Então é isso que a gente vai trazer para vocês, né? E trazer de uma forma leve, de uma forma que as pessoas entendam. Enfim, o que mais, Miss? Acho que pegando esse pano de fundo ali, né, é pensar realmente que existe essa diversidade, não só de seres aqui na Terra, né, mas fora dela, e que o que a gente coloca... A Regina tem uma pergunta. Qual a intenção deles conosco e qual seria a missão deles aqui? Ótima pergunta, Regina. Quer responder, Miss? Pode responder o complemento daí. Então, eu acredito que a intenção deles realmente é trazer só deixa eu colocar a mim uma coisa. Esse grupo, né, ele é ligado com... A gente não pode esquecer que ele é ligado com a confederação, né, que é a confederação da nossa galáxia. Existem várias confederações, não só a nossa. Não estamos sozinhos, né, Mi? Então, a nossa... ligado com essa confederação intergaláctica, que é do Comando Astar, e faz parte, esse grupo faz parte da nossa família espiritual, é a nossa conexão. Então, a gente não fala em nome de todos, mas fala em nome daqueles que estão se apresentando pra gente, né, Mi? Pode falar. Isso. Beleza. Então, o que a gente percebeu, né? Qual que seria a intenção deles? Trazer realmente técnicas... eles também trazem como esse termo, como se fosse uma tecnologia para auxiliar, né, de grande forma os seres humanos a lidar com as suas dificuldades. Então, seriam realmente alguns tipos de técnicas para auxiliar a pessoa a ter mais qualidade de vida, a lidar com seus problemas, né? Tem muitas técnicas que também trabalham vidas passadas, vidas paralelas, porque a gente já percebe que tempo e espaço ali já tem uma grande diferença, né, Miss? A gente vai abordar isso mais para frente, com certeza, mas resumindo. Então, a missão deles, junto com a gente, é essa missão de fraternidade, né? Essa missão de auxiliar realmente. E tirar essa ideia de que alien vem para o nosso planeta e dominar o nosso planeta, que isso não existe. Na verdade... Abduzir, levar todo mundo embora. Não. Eu juro para vocês que eu perguntei isso, porque eu sabia que ia ter essas perguntas. A evolução. Também a evolução, com certeza, Regina. Mas eu perguntei uma vez para um deles com relação a tudo isso. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim, a gente não tem intenção de fazer nenhum mal para vocês. Na verdade, a gente só quer ajudar, a gente só quer somar. E se vocês explodirem o planeta de vocês, o problema é de vocês, porque existem outros planetas. Ele falou, foi muito bom. Então, ele disse, tá tudo certo, a gente só tá aqui para ajudar mesmo. A evolução espiritual, com certeza, porque a gente acredita que conforme você vai despertando, o que seria esse despertar, na verdade? É você acreditar que tem algo maior, que a gente não tá sozinho. É isso que é o despertar. Não é tão lindo também, como a gente fala, né, gente? Eles falam algo sobre outros universos? Sim, Luiz. Eles falam sobre outros universos, outros planetas, outras galáxias. Não tem... Outras confederações. Outras confederações, né? Então, assim, não existe exatamente um planeta Terra como igual ao nosso, certo? Mas existem muitos outros, com certeza. Boa pergunta, Luiz. Isso aí. Eu acho que era isso, né, Miss? Pode complementar. Não, é isso aí, pessoal. Quando Então, sim, fala sobre a questão do universo, planeta, a gente sempre pergunta quando eles vêm assim, então, né, qual a referência, de onde vocês são? Aí muitos colocam, a gente é do plano espiritual, como a nossa referência também bastante, gente, é o Laércio da Fonseca, né, bastante parte de conteúdo.
Então, eles estão numa outra vibração, é como se estivessem mortos, né? Não é que estão mortos, é que não estão nessa roupagem física como a gente. Então, a gente não espera que a gente vai fazer uma viagem para outro planeta. Não é assim que vai acontecer, não é dessa forma. Com esse corpo, ninguém vai, né? Não é possível. Mas eles falam sim dessas questões da densidade, podem sim se materializar se necessário, mas não é o caso. Eu acredito que é bem pouco viável, né? Pela questão de que, nossa, a gente já está lutando aqui com preconceitos de cor e de raça. Imagina quando a gente falasse, né? Eu acredito que, não sei quando, pode ser que tenha, mas esse contato é um contato realmente mais sutil, né? Perfeito, é isso aí. Mas eles falam de outros universos, de outros planetas, outras galáxias. No início, eles se apresentavam muito, eles falavam, eu sou de Sírius, né? Vocês vieram de tal estrela, então eles comentavam sobre isso no início, né? E depois começaram a vir, gente, muito Dizer obrigada. oi pro pessoal que entrou, o Wesley aqui, que é o meu vizinho, tudo bem? E daí depois eles já começaram a se apresentar do tipo, eu sou da 14ª dimensão. Então já é um ser, olha só, gente, que coisa mais linda. É só luz. Você não vê nem forma, assim, é só luz, 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 né? Então é maravilhoso. Teve uma palestra que eu assisti essa semana do Laércio, né, comentando, né, Mislene, que ele perguntou pro extrafísico, assim, mas como que você é? E ele disse que porque ele se apresentou de uma forma, né? E ele disse, olha, eu tô me apresentando dessa forma porque eu acho que fica mais fácil para você. Teve mais alguém que perguntou ali. Pode ser que já conhecemos, Sim, Fernanda. mas por estar em outras dimensões não conseguimos ver a olho nu. Sim, Fernanda, com certeza. Uhum. E daí ele comentou, aí ele disse que tem uma palestra muito legal que dele fala assim, ele pega e puxa assim, falou assim, então eu vou te mostrar minha verdadeira face. Ele puxa e quando ele tira é só luz, é só luz. E tem uns que são assim mesmo, gente, é só luz. E é interessante porque eu consigo visualizar, né? E a Mislene ela sente. Então a gente uma complementa a outra. Mas sim, Fernanda, muito boa sua pergunta. E Com falando certeza. sobre isso, né, quando a gente tem os contatos, né, então existem várias formas, tá, gente, de contatos. Então, existem as canalizações, existem os hologramas, existe essa parte de que a gente sente o que está acontecendo e vai visualizando. Existem, por exemplo, de um ser, por exemplo, nós aqui, né? Nós não somos só a gente aqui, a gente existe uma energia muito maior, existe uma divisão em fractais. Então, muitas vezes existe um fractal daquele ser que se conecta com a gente. Então, não quer dizer que a gente que vem, né? É diferente da visão espiritual, que vem espírito, não é nada disso. Né? Tá? Diferente da espírita. É a frequência que vem, é um fractal que vem, que conversa conosco. Então, a forma de canalização ela é diferente da visão que nós temos lá, por exemplo, do centro espírita ou das incorporações. Ela é diferente, né? Só para poder assim explicar um pouquinho, né? Perfeito. Então não necessariamente eles precisam estar no nosso lado, né? Eles sim estão, mas eles se apresentam, então pode ser através de frequência, sobre canalização, os hologramas quando precisa. Então são várias formas de comunicação. Sim, maravilhoso mesmo. Obrigada. Mas boa parte deles, quando eles falam, eles trazem que eles estão no plano espiritual. Eles falam, não, nós estamos nas dimensões, no plano espiritual, estamos auxiliando. É assim que eles nos falam, né? Vamos falar de um Greys, pessoal? Vamos falar dos Greys? Vamos comentar um pouquinho? Vocês querem claro. Qual é a nossa parceria com os Greys? Então, os Greys, eles são baixinhos, boa parte, né? Boa parte, tem alguns que são um pouco mais altos, né? Tem alguns que são um pouco mais altos, mas boa parte deles são baixinhos, são cinzas, né? Como o próprio nome já diz, são cinzas. E eles são muito interessados no aspecto físico, nessa questão de
da saúde física, da nossa anatomia. Então, eles auxiliam neste sentido, né? Já existe um hospital que, quando é necessário, a gente vai para lá, eles cuidam de muitas pessoas, né, Mislene? Às vezes as pessoas têm desdobramentos durante a noite, já sentem que sentiram um certo cuidado diferente. Então, eles trazem muito disso. E já conversamos sobre com eles com relação aos greys bons, maus, e eles falaram igual. Ah, no planeta de vocês não tem gente boa? Eles falam bem assim, tá, gente? Não tem gente boa? E não tem gente ruim? Então é a mesma coisa. Mas É, muitos deles estão nesse caminho também de evolução, de fazer o bem, tá? é. Os que E trabalham, assim, os que veem são bons, é. né? E assim como tem uma diversidade, também existe uma diversidade dos Greys. Os Greys não é todos eles Sim, iguais, né? Existem grupos diferenciados. Então, o grupo que trabalha conosco, a gente vai colocar assim, né? Eles trabalham com os aspectos físicos, né, das pessoas e trabalham a parte de pesquisa também, que eles continuam, né, com a sim, parte de pesquisa quando precisa. E é interessante, às vezes, quando a gente vai atender uma pessoa, eles têm já um relatório, né, das é questões de saúde, verdade. o que é permitido ser trabalhado nessa pessoa ou não, dentro do plano reencarnatório. Então, existe todo um acompanhamento extremamente sério por parte desse pessoal em relação aos atendimentos. Então, assim, tem sido muito maravilhoso também ver como é que é esse trabalho, né? Que é muito bonito também, né? Sim, Deixa eu mostrar porque a minha gente, camiseta, porque não tá aparecendo minha camiseta, Mi. Olha só que linda a nossa, minha nossa. camiseta, gente, tenho que mostrar. Ela brilha no escuro, maravilhosa, né, gente? Maravilhosa Muito aqui bem. pra live. Eu tinha que mostrar porque não tá aparecendo, Mi. Não tá aparecendo. Tem que Então, mostrar. Eu tenho que comprar então, uma. As minhas só tem planetinhas e discos. Não achei nenhuma ainda com. então, assim, esse é uma das conexões, né? Uma das parcerias que nós temos e realmente, assim, é maravilhoso, né, Mia? Muito legal mesmo. Muito legal. Pessoal, vocês têm mais Isso. perguntas? Que acho que não sei se acho que a gente está chegando ao fim, né? Que a gente se propôs para falar, é Sim, uma live um pouco mais curtinha. A gente vai fazer outras, né? Daí cada temas com mais certeza. específicos. E a gente está muito feliz com o pessoal que está participando e a nossa primeira live aqui no nosso perfil, né? Quer falar mais É alguma verdade. coisa? Pessoal, vocês têm pergunta, podem colocar ali também, tá? Mi, tu quer falar mais Tá. alguma coisa? Não, só dizer que dia 19 tem um workshop, quem quiser participar, né? É só. O link tá na nossa bio, é só clicar lá, faça sua inscrição. Preço super acessível, tá, gente? E a gente aguarda quem quiser saber mais. A gente, lá nesse workshop, sim, a gente vai falar sobre vários seres, né? E a missão, o propósito de cada um, o que que eles se propõem, né? Muitos É, deles. Então, muitos deles são cientistas, são estudiosos, são alunos também, como nós, certo? sim. Então, é E muito abrangente, no, assim, falar sobre no eles. workshop, Tem uns que trabalham especificamente com limpezas, né? É sim, muito legal. no workshop a Pode gente falar. também vai fazer vivências, tá, pessoal? Então não é só a Sim, parte de conteúdo, né? A gente vai fazer as vivências e a gente vai ter 3 vivências bem legais, assim, uma no bem legais. começo, uma no meio, uma no final. E aí essas vivências vão trazer essa aproximação para a gente, que é bem legal, muito legal também. E Muito também, legal. claro, faz parte de autoconhecimento, faz parte dessa questão de equilíbrio nosso, é muito bom mesmo. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente no direct também. Às vezes a pessoa fica um pouco tímida ali para perguntar alguma coisa. Gente, manda uma mensagem para nós lá no direct. Olha, gostei da live de vocês, gostaria de saber mais. A gente responde. A gente quer manter realmente esse contato direto também com todo mundo. E falar sobre eles e mostrar que eles estão entre nós, que eles estão nos auxiliando, que a gente não está sozinho. Muitas vezes a gente se sente sozinho neste mundo, né? E não só falando de fé,
mas que a gente, na verdade, eles sempre estiveram junto conosco, desde a criação do nosso universo, desde a criação da civilização. Eles estavam ali, estavam e estão ali até hoje. E era basicamente isso que a gente queria trazer para vocês, falar um pouquinho da nossa trajetória e como que a gente chegou nisso tudo hoje, né, Mislene? E aí lembrando, né, que a gente está falando, isso não é tão abstrato, surreal, né, por mais que pareça, mas tudo isso está conectado com a questão da criação, Deus, né? A gente tem que, eu acho que as pessoas têm um pouco de dor quando a gente fala em Deus, né? Mas tudo está conectado dentro da grande criação, dentro de Deus, dentro do Criador, como cada um de vocês pode falar, né, de certa forma, mas tudo está conectado e tudo faz parte de Deus também, né? Não só a nossa matéria, a nossa fisicalidade, a nossa espiritualidade, como os seres que estão também em outras dimensões, em outros lugares, né? Então, estamos todos conectados a uma grande criação. Não existe um Deus meu e um Deus que é deles, não. É um Deus que é de todos nós. É um Deus que abarca todo o universo, né? Então, isso é maravilhoso, porque essa conexão é com todos mesmo, de verdade. Né, com todas as coisas, com todas as consciências que existem, então está tudo realmente conectado. Então é isso, pessoal. Vamos se despedindo, Miss? Vamos. Então, pessoal, um beijo grande no coração. Obrigada por nos acompanhar nessa live aqui nesse sábado, né? Nesse sábado assim que gostoso, depois a gente teve feriado, né? Então hoje a gente fica meio perdido, né? Tem um feriado no meio da semana. Então, obrigada por vocês dedicarem esse tempo da vida de vocês aqui, ouvindo eu e a Michelle sobre esse tema. E nos acompanhem. Se vocês tiverem dúvidas, mande pergunta no direct pra gente. E a gente vai ter o maior carinho em responder e falar com vocês, tá certo? Gente, agradeço imensamente a participação, né, quem perguntou. E agradeço muito, muito, muito a todo mundo que está vendo, que está participando de tudo isso conosco. E é isso, e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Mi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,